nos ajudou, até aqui a mão do Senhor nos sustentou, até aqui o Senhor nos deu graça. Oh, Espírito Santo de Deus, Deus tem uma palavra para o meu e para o teu coração. Eu estava orando e Deus falou assim: eu não tardo, eu chego na hora certa. Aleluia, eu não tardo, eu chego no momento certo. E Deus, Ele não está demorando. Aleluia. Talvez para você o Senhor esteja demorando, mas Deus diz para ti, aleluia, que chega no momento exato. Deus não chega antes nem chega depois. Ele chega na hora certa. É porque nós queremos muitas das vezes no nosso momento. Nós queremos muitas vezes na nossa hora. E muitas vezes nós não queremos esperar. Por quê? Porque a nossa vontade é viver aquilo que Deus tem para que nós venha viver. E muitas das vezes nós achamos que por causa do tempo, aleluia, não vai acontecer. Por causa, aleluia, da situação, não vai acontecer. E sabe o que é que Deus manda dizer para você? Aleluia, que o tempo é dele. Deus manda dizer para você: o tempo é meu. Deus manda dizer para você: todas as coisas estão no centro da minha vontade. Aleluia. Todas as coisas estão ocorrendo de acordo com como eu quero que ocorra. Deus está dizendo para você: talvez você ache, aleluia, que eu não estou trabalhando por ti. Porque foi isso que você falou. Você disse: o Senhor trabalha para todo mundo. O Senhor faz para todo mundo. Aleluia. Mas o Senhor não faz para mim. Eu vejo todo mundo sendo abençoado, curado, rompendo. E eu continuo na mesma. Porque o Senhor se lembra de todos. Mas de mim, o Senhor se esqueceu. Foi essas as palavras que você usou. Mas Deus manda dizer para ti, aleluia, que Ele não se atrasa, que Ele não tarda, mas que Ele chega na hora certa. Ele chega no momento certo. E Ele diz assim para você: você tem que entender, aleluia, que na vida de pessoas eu trabalho de uma forma. E na sua vida eu trabalho de outra forma. E você tem se frustrado porque você tem baseado a sua vida na vida de alguém. Porque você quer viver uma história que não é sua. E você quer se basear na história do outro. E Deus manda dizer para você: ei, não baseie a sua história na vida do outro. Porque a sua história é a sua história. E a história do outro é a história do outro. Eu tenho para você uma história. Eu tenho para você uma exclusividade. Eu tenho para você uma novidade. Diz o Senhor. Sabe o que é que o Senhor acabava de me mostrar aqui agora? Eu via como se fosse um espelho. Só que esse espelho não estava refletindo a tua imagem. Meu Deus. O espelho não estava refletindo a tua imagem. O espelho estava repetindo a imagem do outro.
E sabe o que é que Deus falava comigo? Ela tem se espelhado na vida do outro. Mas a história dela, aleluia, vai ser diferente daquilo que ela tem se espelhado. Deus diz assim, eu não faço cópia. Eu faço exclusividade. E o que vai refletir nesse espelho não é a história do outro, a qual tu está se baseando, a qual tu está ali enxergando. Deus manda dizer que, aleluia, nesse espelho vai refletir a tua história. Deus diz para ti, aleluia, de olhar, aleluia, a história dos outros. E começa a viver a tua história. Tu tá se esquecendo, aleluia, de viver o que eu quero que tu viva. Debraia rasto camande que é minha raça. Tu tá esquecendo de viver o que eu quero que tu viva. Derrebriaço. Deus me mostra aqui agora, aleluia, páginas em branco. Aleluia. E Deus diz assim, tem páginas em branco que precisa ser preenchida. E sabe por que essas páginas estão em branco? Aleluia. Porque tem várias decisões que você precisa tomar. E você não tem tomado nenhuma delas. Tem adiado. Tem adiado de viver o que Deus tem para ti. Tem adiado de viver as novidades. Por quê? Porque tem olhado para a vida do outro e tem olhado para a sua vida. E tem se entristecido. Em vez de se alegrar. Sabe por que tu estás triste com o que tu estás vivendo? Porque tu estás se espelhando em quem tu não é para se espelhar. Deus manda dizer para você que hoje Ele quer que você se enxergue diferente. Deus diz assim, hoje eu quero que você se enxergue diferente daquilo que você tem visto. Hoje eu quero que você deixe de lado o que não lhe cabe. Que você coloque de lado o que não te veste. Porque Deus me diz aqui, aleluia, que tem muita roupa apertada. Eu estou falando espiritual. Que tu quer que caiba em você. Mas está apertada. E tu quer a todo custo entrar. E o Senhor está dizendo para você, não queira vestir aquilo que não lhe cabe mais. Não queira o que não é mais para você. Porque tu quer tanto uma coisa que não é mais para ti. Eu quero te entregar algo novo. Mas tu continua agarrado com coisas, aleluia, velhas. Tu continua segurado coisas velhas que já não servem mais. E se tu forçar o que eu não quero, aleluia, tu vai acabar se ferindo. Porque quando você não cabe em uma roupa, quando você força a escada ela se rasgar. E o Senhor está dizendo, se desfaz daquilo que é velho antes que se rasgue. Se desfaz daquilo que é velho. Antes, aleluia, que te traga prejuízo. Eu não quero prejuízo para você, diz o Senhor. Deus me mostrava agora. Eu vou falar tudo que Deus me mostrar.
Aleluia. E eu vou dizer tudo o que ele mandar. Eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. Eu via nas mãos de uma pessoa que está aqui. Aleluia. Eu via nas mãos dela uma peça de roupa muito antiga. Muito antiga mesmo. Deus me fazia ver. Era muito, muito, muito antiga. E essa pessoa estava segurada nessa peça de roupa. Aleluia. E o Senhor dizia assim, enquanto ela tiver agarrado com a roupa velha, ela nunca vai conseguir vestir a armadura nova. Enquanto ela tiver apegada na armadura velha, ela nunca vai vestir a armadura nova. A roupa velha, a armadura velha, aleluia, não é mais ralabraço que manderideridia apropriado para um momento. Porque aonde eu vou levar precisa de reforço. E a armadura velha está desgastada. Mas o que eu estou trazendo para ela, aleluia, está reforçado. E é o momento de trocar. Só que ela está pegada. E eu digo assim para ela, desapega. Porque eu, aleluia, estou colocando na tua mão uma nova armadura. E essa armadura é potente. Essa armadura, aleluia, nela tem vários reforços, porque está bem reforçada. E para o combate que Deus vai colocar para ti combater, tu precisa dessas armaduras. Porque Deus diz para ti que te levantou como um soldado. Ela Maria Barrasto que é manarraça. E soldado não vai para a guerra de qualquer, aleluia, forma, nem de qualquer jeito. Tem as roupas específicas de Cariamanarasto que é minha. E o Espírito Santo de Deus está dizendo, ei, eu estou trazendo o que tu vai precisar. E eu quero que tu se desfaça daquilo que não é necessário. Mas o que tu precisa, falo eu contigo. Que eu estou trazendo e estou colocando em tuas mãos. Ai, me astou, Remria. Deus manda dizer para ti o que tu precisa está sendo entregue agora. Andarraséria. Não precisa tu ter medo algum. Aleluia. Não precisa tu ter insegurança nenhuma. Porque eu, Deus de Israel, falo contigo agora e te digo assim, Remas, tu quebra. Trago segurança para ti, diz o Senhor. Alabracera de ribecarraçou. Sabe o que é que Deus me mostrava? Aleluia. Deus me mostrava, aleluia, como um colete. Deus me mostrava, aleluia, como um colete. E esse colete, aleluia, ele foi colocado em alguém aqui. Abrahas erdikaya andoriahas. Eu via como se, aleluia, o colete fosse colocado. E eu via como se ele fosse ajustado, meu Deus. Ele foi colocado. E ele foi ajustado exatamente para esta pessoa. E o Espírito Santo de Deus, aleluia, ele ajustou. Por quê? Porque quando ele faz do nosso
tamanho. Quando ele faz sobre medida. E ele diz assim, aquilo que foi colocado sobre você tem o seu tamanho. Aquilo que foi colocado sobre você tem as suas medidas exatas. Carriabahas. Canamandidi keniasture kemiahase. E eu, Deus de Israel, ajustei. E eu via como se o Senhor apertasse. E o Senhor diz assim, sabe por que eu aperto? Porque eu não deixo brecha. Aonde tem brecha eu fecho. Para que o inimigo não venha usar das brechas, aleluia, para fazer a ciranda dele. Deus manda dizer para ti, pode descansar, amar, tu quer, porque eu ajustei. Eu ajustei. Tinha algo que precisava ser ajustado. E foi ajustado hoje. Tinha algo que precisava ser apertado. E foi apertado hoje. E o Espírito Santo de Deus diz para você, não te preocupa, porque nada vai ficar sem o ajuste das minhas mãos. Nada vai ficar sem os ajustes que eu quero fazer. Tem coisas que vão ser ajustadas. Tem coisas que foram ajustadas. Entenda. Remastu calabrasério. E o Espírito Santo de Deus diz aqui, descanse que eu sou. Descanse que eu não mudei. Descanse que eu sou mesmo. Descanse porque vai acontecer. Vai acontecer. Não está esperando. Aleluia. Até disse, eu nem acredito mais. E o Espírito Santo de Deus diz, tu acreditando ou não, vai acontecer. Porque eu continuo sendo o mesmo. E lembraste, rebiaço. Olha o que o Espírito Santo de Deus falou comigo lá em Lucas 10. Aleluia. Versículo 30. Diz assim. Jesus respondeu assim, um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho, alguns ladrões o assaltaram. Tiraram a sua roupa, bateram nele e o deixaram quase morto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sabe o que é que Deus falava comigo? Quantos ladrões espirituais, aleluia, tem soltos? Quantos ladrões espirituais tem solto? Louvado seja o nome do Senhor. Quantos ladrões estão batendo, massacrando e deixando pessoas quase mortas? Deus dizia, tem pessoas assim, filha. Aleluia. Tem pessoas, aleluia, que foram feridas, foram machucadas e estão quase se morrendo espiritualmente por causa de ladrões espirituais. Mas eu sou aquele, aleluia, que segura e que sustento. Sou aquele que, aleluia, tem o bálsamo. Sou aquele que tem o azeite. Sou aquele, aleluia, que tenho rebaster e a sucura para tratar o que muitos estão fazendo.
E a Bíblia vai dizer, aleluia, que aconteceu que um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. Quando viu um homem, tratou de passar para o outro lado da estrada. Ele viu o homem caído. Em vez dele ir dar a mão, o sacerdote, ele, aleluia, passou para o outro lado da estrada. Sabe por quê? Porque tem gente que vai preferir te ver caída do que de pé. Tem gente que vai preferir te ver no chão, aleluia, do que te ver sarada e levantada por Deus. O que ele faz ali para não ajudar? Ele passa para o outro lado. de castura de Kêmia. Quantas pessoas vê a tua situação, mas em vez de estender a mão, finge que nada está acontecendo. Finge que não viu. Finge que nada aconteceu. Para quê? Para não ajudar. Por quê? Porque querem te ver naquela situação. de Kêmia, a ajuda não veio do sacerdote. A Bíblia vai dizer que também passa um levita. Só que também a ajuda não vem do levita. E você, aleluia, às vezes diz: oh Senhor, eu estava esperando pela ajuda desta pessoa. Eu estava esperando pela ajuda dela. Eu estava esperando pela ajuda dele. E a ajuda de quem você estava esperando não veio. A ajuda de quem você estava esperando não aconteceu. E muitas das vezes você fica decepcionada. Porque a ajuda que você está esperando não veio de quem você queria, mas não te preocupa. Porque Deus é Deus que levanta outro que tu não está esperando para ajudar aqueles. Aleluia, que Deus quer fazer na vida deles. Deus está dizendo para você: ei, quem não deu a mão não se preocupa. Nesse estado que você está, você não vai ficar, porque eu vou te levantar e vou te tirar dessa situação, diz o Senhor. E a Bíblia vai dizer, aleluia, que passa o bom samaritano. E a Bíblia vai dizer que ele se compadece. Sabe por quê? Aleluia. Porque a ajuda vem de quem a gente não está esperando. O sacerdote passa, o levita passa. E nós achamos que a ajuda vem daqueles ali. E Deus está dizendo: eu vou usar, aleluia, alguém totalmente diferente para fazer o que o sacerdote não fez, o que o levita não fez. Mas aquilo que tem que ser feito será feito, independente deles ou não. Você está entendendo? Deus está dizendo para você: independente se eles fizerem ou não, eu sou o Deus que faço. Independente se eles passaram por você, estender a mão ou não, ajudar ou não, eu sou Deus, aleluia, que levanta o outro, mas o que eu tenho de fazer, aleluia, será feito. Você tem que entender uma coisa: Deus não disse que iria acontecer, então vai acontecer. Ele estava esperando talvez de quem? Do levita, do sacerdote. Só que não veio a ajuda de quem ele estava esperando. Veio de quem ele não estava esperando. Sabe o que é que Deus manda dizer para ti? Eu vou levantar dentro dessa situação que tu não está esperando. Para quê? Para fazer por você aquilo que outros tiveram a oportunidade de fazer e não fizeram. E quando tu se levantar desta situação, vão perguntar como foi que tu se levantou. Por quê? Porque te viram caída. Te viram no chão. Te viram naquela condição. Aleluia. Mas não tiveram coragem de estender a mão. Mas quando tiver de pé, aleluia, porque não estão esperando, aleluia, que tu se erga, que tu fique de pé novamente. Estava esperando que dali tu fosse para pior. Mas Deus manda dizer: vão ter que se surpreender. Vão ter que se surpreender com aquilo que eu vou fazer. Ela é manderica laridiria asture de carracé.
Por quê? Porque eu irei fazer. E quem passou por você e viu nessa condição que você estava, vai ter que ver você de pé novamente. Vai ter que ver você de pé novamente. Em uma condição totalmente diferente daquele estado que você estava. Deus está dizendo aqui para você, eu vou mudar a condição. Ela bastou. Deus diz, eu vou mudar a condição. Aleluia. Eu vou mudar o status. Debria ser de camanaço. Porque quem te viu nesta situação vai ter que ver, aleluia, tu de pé diferente do que, aleluia, tu se encontrava. Deiria charaço. E vai dizer assim, eu não acredito. Aleluia. E vão acreditar porque vão ver. Porque Deus vai fazer questão que veja. Não vão ouvir falar não, diz o Senhor. Vão ver com os próprios olhos. Porque se ouvir falar, não vão acreditar. Ele basto que se ouvir falar, não vão acreditar. Por isso que Deus vai mostrar, Deus vai fazer ver. Deus diz, eu vou fazer ver. Eu vou fazer ver com os próprios olhos. Aleluia. Porque quando eu quero mudar a situação, eu mudo. Sabe o que é que o Senhor diz? O Senhor diz assim, aleluia, não se preocupe com nada não. Porque quem te viu na condição de perda, meu Deus, quem te viu na condição de perda, na condição de derrotada, porque Deus me revela que tem pessoas aqui assim, aleluia, que tem perdido demais, aleluia, que está se sentindo derrotada, que está, aleluia, no chão. Ela é miasto quembriadeira raçou. E que diz assim, eu nem sei como me reerguer, eu nem sei como me levantar. Muitas pessoas já passaram por mim e não, aleluia, me colocaram de pé. Pelo contrário, fingiram que não me via. Mas o Espírito Santo de Deus revela para mim aqui, quem te viu nesta condição vai te ver de pé novamente. Quem te viu nesta condição vai te ver levantada novamente. Só que hoje, nessa condição que você está, você sabe quem é. Você sabe quem sim. Você sabe quem não. Foi necessário mostrar para você dessa forma. Sabe por quê? Aleluia. Porque quando tinha as reuniões na tua casa, de rebasto remandequer, que estava tudo bem, era tudo cheio de gente. Aí quando as coisas começaram a, aleluia, a ficarem estreitas, desapareceram. Batia no teu ombro e dizia, conte comigo. Mas quando tu precisou contar, desapareceram. Sumiram feito fumaça. Sabe por que eu deixei tu passar por este vale? Porque tu me pergunta e hoje eu te dou a resposta. Sabe por que eu deixei, aleluia, tu passar por toda essa situação a qual tu tá vivendo? Eu te respondo hoje, porque tu me perguntas. Aleluia. Porque tu precisava tirar da tua mesa os sanguessugas. Tu precisava saber quem era que estava sugando. Tu precisava saber quem era de verdade. Tinha gente que vinha só para sugar. Tinha gente que vinha só para sugar. E foi necessário eu te colocar
dentro desta situação, para tu entender quem agregava e quem fazia peso. Porque tinha gente que só vinha fazer peso. Redemoinho, luta, discórdia, de braço, tu quer manarras. Por quê? Porque tu pegava a situação dos outros com a tua mão e tu queria resolver. De raça, Aí Deus diz assim, tá aí. Camar de Keniribiaço. Eu precisava fazer isso para tu entender. Aleluia. Que nem todo mundo tem a mesma visão que você. Que nem todo mundo tem o mesmo coração que você. E que nem todo mundo, alabra sébria, é como você. E eu tive que te mostrar, aleluia, te colocando na situação, para que você entendesse. E foi assim que você abriu a visão. Porque até então você estava com a visão fechada, mediante a situação. Sabe o que é que Deus me mostrava? Deus me mostrava que tinha pessoas que estavam perto de você só para sugar. Tinha pessoas que estavam perto de você só para querer se beneficiar. E Deus diz assim, por isso, que eu coloquei você dentro dessa situação para tirar quem precisava sair. E você está sofrendo, porque Deus me diz. Você está triste, e Deus me diz. Mas tem pessoas que queriam te fazer de degrau, que queriam te fazer de escada. Tem pessoas que queriam ficar do lado, mas para passar pela porta. E quando passasse pela porta, ia fechar a porta para tu. Eu vejo alguém que queria se encostar, aleluia, para entrar na porta que Deus, aleluia, abriu para ti. E quando entrasse, iria fechar a porta, para que você não entrasse. E o Espírito Santo de Deus manda dizer para você, ei, descansa teu coração. E tu tá se martirizando por dentro, foi um livramento. Tu diz, eu não esperava isso. Tu diz assim, eu não esperava de jeito nenhum. Eu não queria isso. E Deus dizia, eu fiz isso. E não queira, diz o Senhor. Aleluia. E não queira trazer para a mesa quem eu tirei da mesa. Deus diz, ame, abrace, mas libere. Deus diz, ame, abrace, perdoe e libere. Libere para ela seguir o caminho e a vida dela. E você vai seguir o seu. O Espírito Santo de Deus diz aqui para você. Aleluia. Que vai haver sim um tempo de honra. O tempo é de Deus. E a honra que você espera não vai vir do homem, mas vai vir da mão do Senhor. O Espírito Santo de Deus diz assim: prepare-se,
porque eu derramarei muito azeite dentro das vasilhas. Deus diz assim: prepare muitas vasilhas, porque o azeite vai jorrar. E o azeite que vai jorrar é um azeite, aleluia, que vai vir. Não é azeite velho, é azeite novo. Deus diz, aleluia, pode preparar vasilhas, porque o azeite só para de jorrar se as vasilhas se acabar, mas enquanto tiver vasilha, o azeite vai continuar. Deus diz aqui para alguém, aleluia, tem gente que está esperando o azeite, aleluia, se acabar. Tem gente que está esperando o azeite parar. E Deus manda dizer para ti, ei, não se incomoda com quem está esperando isso. Não se incomoda com quem com quem quer que aconteça isso. Porque enquanto eles estão esperando isso, aleluia, eu estou fazendo o azeite se multiplicar na tua vida. Eu estou fazendo o azeite se multiplicar. Deus diz assim, prepara, porque tu vai colocar de lado muitas vasilhas cheias. Tu vai colocar de lado muitas vasilhas cheias, porque aquilo que eu estou trazendo vai transbordar. Aquilo que eu estou trazendo vai encher tudo aquilo que estava vazio. Você está entendendo? O que é que está vazio? Porque vai ser enchido, vai ser preenchido. E todas as vasilhas foram cheias de quê? De azeite. Deus está dizendo, ei, aquilo que estava vazio vai ser preenchido. Aquilo que estava vazio vai ser enchido. Tem vasilhas que vai transbordar. Deus diz, é novo. E Deus diz assim, não vai faltar não. Não vai faltar de jeito nenhum. Pode preparar. Porque eu, o Senhor, aleluia, me responsabilizo por detalhes. Deus diz assim para alguém, manda fazer até o cardápio, porque na festa, aleluia, vai ter cardápio. Deus diz assim, eu ainda sou o dono do ouro e da prata. E tu colocou diante do altar. Tu colocou diante de mim e o altar se responsabiliza em fazer por você aquilo que foi entregue a ele. Eu sou Deus de detalhes. Eu sou Deus de detalhes. Visito um lugar. E marco o lugar. Porque hoje piso lá. E digo para ti assim, espera. A ligação. Porque mudarei o orçamento. Tem um orçamento que Deus diz que foi feito, mas Ele manda dizer aqui para alguém, para tu saber que eu sou Deus de calabra diria, que estando o negócio vou mudar. Aguarda, diz o Senhor, a minha surpresa, porque eu sou Deus que entro com surpresa na tua vida.
de que me orderia de arrasar. Deus manda dizer para ti, eu sou o Deus que entro com surpresa na tua vida, na minha tu queres dirigir orerebea. Deus manda dizer flores naturais, arranjo em cima da mesa, remias tu queres tu ridiribia daraço. Como tu sonhastes, aleluia, porque o teu pensamento é dessa forma, e para dizer para ti que os teus pensamentos, aleluia, eu visito, eu sou o Deus que eu estou visitando agora, e estou dizendo para ti, eu trazendo confirmação para este negócio. Porque tu disse, eu quero que o Senhor traga confirmação. Eu quero que o Senhor me diga, e digo para ti, estou eu confirmando, estou eu selando, estou eu carimbando, ribasto remarias. Eu vejo um selo. E eu vejo Deus selando. Eu vejo um selo. E eu vejo Deus selando. Tem algo que foi selado na terra. Mas antes de ser selado na terra, foi selado no céu. É minha recandere de raço. É mastu candiri miande rassere caiassore camana. E Deus diz para ti assim: ei, aguarda a ligação. Porque eu sou Deus que vou te surpreender através de uma ligação, diz o Senhor. Faz muito tempo que tu estás esperando uma ligação, porque assim Deus me revela. E Deus diz assim, para tu saber que eu estou no negócio, através da ligação, vou eu confirmar. Deus diz assim para ti, vou eu mudar o pensamento de alguém. E vou eu mudar o coração de alguém. Deus está dizendo, tem alguém que vai ser, aleluia, transformado. Tem alguém que vai ser mudado. Tem alguém, aleluia, que diz assim, não quero mais saber. Tem alguém que diz, eu não quero mais, não dá mais certo. Mudou completamente o comportamento, né? Mas o Espírito Santo do Senhor Jesus manda dizer até o comportamento que estava diferente, vou eu, aleluia, colocar como estava antes. Porque eu sou Deus, diz o Senhor, que estou transformando. Existe uma transformação aqui, que Deus vai transformar por causa de alguém. E tu vai contar o teu testemunho. Porque o Espírito Santo de Deus diz assim, eu vou transformar. E além de eu transformar, vou levantar. Vou levantar como profeta. Vou levantar como honra. Vou levantar com autoridade. Vou levantar temente. Por causa da oração que eu ouvi. Por causa do clamor que eu ouvi. Deus diz, a tua oração foi ouvida. A tua oração foi ouvida e eu atendo. Tem gente que diz assim, mas tu vai insistir? Tem gente que diz assim, tu sabe que não há mudança. Tu sabe que não vai ter mudança. E Deus está dizendo, ei, pro mundo, aleluia, o pau que nasce torto fica torto. Mas para Jesus, o pau que é
aleluia, que nasce torto, ele endireita, porque ele é carpinteiro. Ei, você se esqueceu que Jesus é carpinteiro? Você se esqueceu que ele é carpinteiro? Para o mundo não tem jeito, mas para Deus tem. E eu vejo Deus desimportando, viu? Eu vejo Deus desimportando. Porque tem alguém torto. E eu vejo Deus desentortando. Eu vejo Deus endireitando. Eu vejo Deus aprumando. Porque tem alguém que diz assim: eu quero que o Senhor arrume. Eu quero que o Senhor ajeite. E começou a apresentar a Deus. Eu quero que Deus mude comportamento. Eu quero que Deus mude pensamento. Eu quero que Deus mude, aleluia, visão. Eu quero, aleluia, que Deus transforme, aleluia, a conduta, o caráter. Eu quero que Deus trabalhe, aleluia, no espiritual. Eu quero que Deus mude o linguajar. E começou a escrever numa lista, porque é assim que Deus me revela. E começou a apresentar a Deus. E Deus manda dizer: ei, aleluia, tu não apresentou, tu não me mostrou, tu não disse como tu queria. Pois eu vou fazer. E Deus diz assim: vai haver uma transformação tão grande que quem olhar vai surpreender. E tem gente que não vai acreditar, não. Vai dizer: mas foi tão rápido a mudança, foi tão ligeira a mudança. Ei, quando o Senhor quer fazer, ele faz em questão de segundos. Ele faz em questão de segundos. E Deus manda dizer que para alguém aí vai ser tão rápido, que até questionamentos vão levantar. Até questionamentos vão levantar. Mas eu digo para ti, deixa levantar os questionamentos. Porque aquilo que eu saio está sarado. Aquilo que eu liberto está livre. Está libertado. Aquilo que eu faço está feito. E digo para ti está feito. E digo para ti está assinado. E digo para ti está carimbado. Deus manda dizer para ti: ei, te preocupa não. Te preocupa não, porque tudo está anotado. Tudo está escrito. Tudo está escrito. Tem gente achando que, aleluia, que não está escrito, que não está anotado, mas está anotado. E está escrito porque eu, já tenho, aleluia, tudo na palma da minha mão. Descansa teu coração, diz o Senhor. Sabe o que é que Deus me revelava? Aleluia. Sabe o que é que Deus me revelava ainda para, aleluia, ainda este ano? Para este ano. Aleluia. O Senhor me revelava um casamento. Deus vai realizar ainda este ano. Porque Deus me mostrava. Ei, aleluia. Deus me mostrava que ainda este ano haverá um casamento. E Deus diz assim: aleluia, eu vou fazer acontecer. E vai ser este ano, porque eu quero que aconteça este ano. E Deus diz assim: não te preocupe com nada, porque eu sou o provedor de todas as coisas. E Deus diz assim: tu vai ganhar tanto presente, que tu vai se alegrar. E tu vai dizer: meu Deus, até quem não vai dar presente. Até quem vai dizer: eu já tenho um compromisso, mas vai enviar o presente. Porque Deus é Deus que vai te abençoar de uma tal forma. Aleluia.
que tu vai ficar como quem sonha. Deus diz assim, eu vou deixar como quem sonha. Porque tem muita gente que não tem sonhado, mas tem vivido um pesadelo. Mas eu, o Senhor, vou deixar como quem sonha. Tem pessoas que dizem, Senhor, tu já se esqueceu de mim? Aleluia. Tu não se lembra mais de mim? Tu não se lembra mais do que o Senhor me prometeu? Como foi que o Senhor me prometeu? Eu aceitei aquilo que o Senhor, aleluia, disse que iria fazer. E eu estou na porta, eu estou esperando. Aleluia. E Deus está dizendo para você, eu sou aquele que vou realizar. Eu vejo num casamento. Eu vejo papéis assinados. E o Espírito Santo de Deus aqui. Aleluia, falando. Pode receber. Porque é aquele que visita sonhos. Aquele que sabe, aleluia, da nossa intimidade. Ele diz para você, eu ainda sou aquele que cumpro. Deus não só promete não, Deus cumpre. Quando Deus fala, Ele faz. E Ele diz para ti, vou eu fazer. Tem gente aqui que vai casar. O anel vai para o dedo. E o Espírito Santo de Deus manda dizer, aleluia, se alegre. O Espírito Santo de Deus manda dizer, glorifique, porque eu estou fazendo. Eu estou fazendo. Deus diz, o que eu trago, aleluia, não é capa. O que eu trago não é lobo. O que eu trago é ovelha. Passaram muitos lobos, mas eu livrei. Aleluia. Fizeram com que o teu coração ficasse triste e destruído. Mas eu restaurei. Espere, confie, porque eu sou aquele que trago o certo. Cuidado nas tuas escolhas, porque a aparência, ela engana. E digo para ti, vai pela minha direção e pelo meu caminho, porque eu serei contigo. Eu serei contigo, diz o Senhor. Eu serei contigo, e tu não temerás, e tu não darás passos em falso. O teu pé não vacilará, porque o caminho que eu levo é reto. O caminho que eu levo é reto. O inimigo já quis desviar a tua visão. O inimigo já quis tirar você do caminho. E colocar em um caminho que não era meu. E tu ia perdendo aquilo que eu te entreguei. Mas o meu Espírito te alertou. Me assou. Tu tem dito assim, Senhor, eu tenho passado muitas provações. Para permanecer nessa posição. E o Senhor diz, é essa posição que eu quero que você continue. O Deus de Israel diz para ti, filha, não se embaraça com os tropeços no meio do caminho.
Eu vejo muitos tropeços no meio do caminho. Eu vejo, aleluia, muitos tropeços para que tu venha se distrair, para que tu venha tropeçar. E o Espírito Santo de Deus diz para ti, não se distraia. Aleluia, só continue. O Espírito Santo de Deus diz assim para ti, cuidado, que os ouvidos venham estar atentos à minha voz. E que o Espírito venha estar sensível ao meu falar. Os ouvidos têm que estar sensíveis. Os olhos têm que estar abertos. Porque eu vou revelar muita coisa. E eu preciso de rebriaçou, diz o Senhor. Que você esteja atenta. Que você esteja atenta e vigilante. Para que você não venha, aleluia, se distrair com aquilo que não é meu. Tem coisas que não é de Deus, o Senhor fala aqui. Que vem para tentar te distrair. Que vem para tentar, aleluia, fazer com que você caia. Fazer com que você se desvie do caminho que Deus está te conduzindo. Porque, aleluia, grande é o que Deus vai fazer na tua vida, tu indo na direção certa. Mas o inferno, ele sabe, aleluia, que grande é o que Deus vai fazer e ele não quer que aconteça. E o Senhor está mandando eu dizer para ti, vigie e tome cuidado, porque eu, o Senhor, aleluia, estou te direcionando e anda na minha vontade, diz o Pai. Rebasto que manarrasé. Anda na minha vontade. Anda no meu querer. Anda, aleluia, no meu caminho. Heria de kamande himi yastukari de kenehas irikemio de kalahas. O Espírito Santo de Deus diz assim, aleluia, o caminho que eu estou te conduzindo, aleluia, não é fácil e não é para qualquer um. Porém, eu, o Senhor, sei, aleluia, do teu potencial. Eu sei que você vai conseguir. Você disse assim, Senhor, eu não vou conseguir. Eu não vou dar de conta de andar por aqui. Eu não sou forte o suficiente. E Deus está dizendo, quem disse que eu preciso da tua força? A minha força é Maria Surekemiahas. É quem vai te sustentar. A minha força é quem vai te manter no caminho. A minha força, aleluia, e o meu poder é quem vão se manifestar. Tu ainda não entendeu que eu estou querendo só a tua obediência. Tu ainda não entendeu que eu estou querendo só a tua obediência. Porque eu me encarrego de te sustentar. Eu me encarrego de segurar na tua mão.
Eu me encarrego de te levar, de te conduzir, de fazer tu chegar. Porque o Espírito Santo de Deus diz assim, tu vai chegar. Ei, minha sou. O Espírito Santo de Deus diz assim, tu vai chegar. Sabe como tu se vê? Tu se vê dentro de um túnel. E tu se vê, aleluia, passando por esse túnel. E tu não consegue visualizar o final do túnel. Porque tu tá passando por ele. E o túnel é escuro. E muitas das vezes nós não temos a visão que nós precisamos ter dentro do túnel. Por quê? Porque nós só conseguimos visualizar aquilo que os olhos, aleluia, carnais conseguem nos mostrar. Porque nós ficamos presos ao que os olhos carnais conseguem nos mostrar. E esquecemos que nós não vivemos, aleluia, pela vista. Nós vivemos por fé. Quando você entender que você não vive pelo que você vê, mas você vive por fé, você vai começar a enxergar aquilo que os olhos carnais não conseguem mostrar. Porque você se vê dentro desse túnel e você acha que não vai sair dele, porque você não consegue visualizar o final. Só que Deus está dizendo, mesmo dentro do túnel, continua andando, porque, aleluia, você vai chegar. E quando você sair, aleluia, desse túnel, você vai poder visualizar tudo que Deus tem para a tua vida. Você vai poder enxergar tudo que Deus tem para a tua vida. Sabe por que o Senhor, aleluia, Ele não deixa que você visualize tudo de uma vez? Porque você não tem estrutura física e nem espiritual para visualizar de uma vez tudo que Ele tem para você. Tem pessoas aqui, aleluia, que diz assim, eu queria que Deus me revelasse tudo, eu queria que Deus me mostrasse tudo. E Deus diz, você não tem estrutura, aleluia, espiritual e nem física para ver. Porque quando eu mostro o espiritual, mexe com até o físico. E Deus começa a mostrar o quê? Flashes, visões, coisinhas pequenas. E depois começa a mostrar coisas grandes. Por quê? Porque Deus começa das coisinhas pequenas mostrando. E depois Ele começa mostrando coisas grandes. Por quê? Porque vai lhe dando estrutura. Tudo que é pequeno na mão de Deus se torna grande. Você tem que entender que você hoje pode se ver como pequena, mas que na mão do Senhor você é gigante. Hoje você pode se ver um grão de arroz partido em 4 pedaços, mas na mão de Deus você é gigante, você é grande. Você ainda não entendeu, e abarraçou como você é na mão dele. Você ainda não visualizou como você é na mão dele. Ei, menina, ei, homem. Você é gigante na mão daquele que te criou e que te formou. Você é gigante na mão daquele que te forja todos os dias. Está sendo amassada. Está sendo, aleluia, lapidada. Mas está na mão daquele que está deixando as digitais dele em você. O Senhor diz, as minhas digitais estão sobre ti. Você não tem assinatura de qualquer um, você tem a assinatura do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E Deus diz assim, a minha assinatura, porque eu sou aquele que assino. Eu sou aquele que assino.
E Deus está dizendo para você, estou eu assinando. Se tem alguém achando que você, aleluia, não tinha um dono, está enganado. Rebaixerremicarraço. Porque você tem um dono. E o seu dono é Jesus, aquele que assina hoje a obra de arte dele. E quem é esta obra de arte? Você. Remandericarraço. Deus diz assim, você é minha obra de arte. É. Porque muitos desprezaram. Debracerremandecalabraço. Muitos não deram valor e deixaram no canto. Meu Deus. Mas o Senhor diz, você é minha obra de arte. Aleluia. Você é alguém que eu escolhi. Porque eu, o Deus de Israel, quero, aleluia, que você tenha a minha assinatura. E quem tem a minha assinatura carrega a minha presença, diz o Senhor. Sabe o que é que Deus me mostrava aqui? Aleluia. Que você vai ser tirada lá do canto. Eu não sei quem foi que te colocou no canto. Eu não sei quem foi que te excluiu. Eu não sei quem foi que te deixou de lado. Mas sabe o que é que Deus me mostrava? E Ele me falava? Deus me mostrava como se fosse um vasinho. E eu vi um vasinho como se ele estivesse cheio de poeira. Eu vi um vasinho, aleluia, como se ele estivesse lá no canto. E vários outros vasos na frente. E eu via como Deus, aleluia, como se Deus pegasse aquele vasinho que estava lá no canto e ele colocasse na frente. E ele dizia, obra de arte precisa ser exposta. Obra de arte não nasceu para ser escondida. Ela é mandeira calabarraço de calabrarraço. E eu, o Deus de Israel, vou pegar ela, é mardiricaderriarraço, lá do cantinho, aonde colocaram ela ali para ficar escondida, para não mostrar ela. Vou colocar ela na frente, porque obra de arte minha não nasceu para ficar escondida, diz o Senhor, mas nasceu para ser exposta. E você vai ser exposto pelo Senhor. Sabe o que é que Deus disse? Quem não queria ver, vai ver. Quem queria te deixar lá no cantinho para que ninguém visse tu, aleluia, não adiantou de nada. Sabe por que não adiantou de nada? Porque Deus vai lá e tira tudo do cantinho e mostra. Deus vai lá e tira tudo do cantinho e faz ver. Aleluia. Faz, aleluia, pessoas verem que precisam te enxergar. Aí Deus está dizendo, quis colocarem ela lá no cantinho. Não deram oportunidade a ela. Aleluia, botaram ela de lado, achando que ali ela não ia aparecer. Mas quem esconde quem eu quero mostrar? Porque ninguém esconde quem eu quero que apareça. Rebaixa. E digo para ti, que tu nasceu para estar em evidência. Ninguém vai ofuscar. Porque sempre quiser te ofuscar. Sempre quiser te esconder. Era a última em tudo. Ixi, aí Deus está dizendo, olha eu mudando a situação hoje. Olha eu mudando o quadro hoje. E não vai ser mais a última, não. E não vai ser mais a esquecida, não. Ele mandará tu quer. Vai ser lembrada. Vai ser lembrada. Vai ser lembrada. E vão dizer assim, como foi que tiraram? Quem foi que mostrou? Quem foi que apresentou? Quem foi que falou? E sabe o que é que você vai dizer? Ninguém. Aleluia. O próprio Deus que fez. O próprio Deus que fez. Remanderiaço. E o Espírito Santo de Deus está dizendo aqui, é eu que faço. Sou eu que faço. Você vai dizer, foi Jesus.
Aquele que fez por mim, aleluia, foi Jesus. Aquele que me tirou lá do fundo e colocou, aleluia, na frente. E muitos vão ver. Deus disse: se prepara, porque muitos vão ver. E aqueles que vão ver, aleluia, vão se maravilhar. Porque tem muitos que não sabem o que há dentro de você. E não sabe por quê? Porque tem pessoas que não querem deixar aparecer aquilo que há dentro de você. Tem pessoas que não querem deixar ser notado aquilo que há dentro de você. E Deus está dizendo: mas independente de querer ou não, eu sou o Deus que quero, diz o Senhor. Eu sou o Deus que quero. Eu sou o Deus que quero. E eu querendo, quem é que impede? E eu querendo, quem é que não faz? E eu querendo, quem é que não faz? E me arrasta. E eu querendo, quem é que não, aleluia, obedece? Sabe o que é que Deus me diz? Tem alguém que não quer obedecer não, viu? Endureceu o coração e disse: eu não faço não, aleluia, e eu não faço. E se eu não fazer, aleluia, não vai ter como, aleluia, acontecer, porque depende de mim. Eita Jesus, porque depende de mim. E o Senhor está dizendo: não sabes tu, aleluia, que está aflita, que tu tem um Deus que vela para cumprir promessas, que tu tem um Deus que vela, aleluia, para fazer. Porque tu, recebeu estas palavras, que entristeceu o teu coração, mas quero dizer para ti, que eu sou o Deus que faço. E digo assim, aleluia, para mostrar que eu sou Deus, eu vou levantar outra pessoa para fazer aquilo, aleluia, que aquela mulher disse que sem ela não daria certo, que sem ela não aconteceria, que sem ela não ia para frente, porque ela, aleluia, ela não entendeu que tu tem um Deus, aleluia, que as coisas não vai para frente sem ele, sem Deus, mas Deus manda dizer para ti: sou eu, o Senhor, aleluia, que estou fazendo. E digo para ti, sossega teu coração, porque eu, aleluia, me revelarei dentro da situação e mostrarei, aleluia, que eu sou Deus, que não preciso dela para fazer. Porque sou eu quem não preciso dela para fazer. Ela disse que só ia acontecer se ela fizesse, porque tu dependia dela. Mas eu vou mostrar para ela que tu depende de um Deus, que só precisa de mim para acontecer. Tu pensou que tu ia ficar sem resposta. Tu pensou que tu ia sair daqui, e não ia ter, aleluia, a tua resposta hoje. Mas Deus manda dizer para ti: eu sou o Senhor, o teu ajudador, socorro bem presente na hora da angústia. E te digo assim: não, aleluia, temas, porque eu estou entrando contigo. Dentro desta causa, para que tu vença. Porque o Senhor diz para ti: para que tu vença. Tá entendendo o que Deus está dizendo? Para que tu vença. Porque eu darei, diz o Senhor, vitória neste negócio. Porque eu, o Senhor, mostrarei a minha força. Eu, o Senhor, mostrarei o meu agir. E eu, o Senhor, mostrarei o meu de repente. Porque digo para ti, vai ser rápido. Digo para ti, vai ser logo.
E digo para ti que mudarei. Remasti keniahas. Digo para ti, alterarei. Remasto kenia. Porque vou mudar, alterar. Vai ser logo e vou fazer. Confie sem temer. E pare de duvidar. É minha séria. Porque tu duvida de camarada. Tu duvida. Tu nesse arrebiaço, Kênia. Tu nesse instante agora mesmo diz, será que é comigo? Meu Deus, eu tô esperando tanto essa resposta, mas eu não sei se é pra mim. E Deus está dizendo, é tu mesmo, mulher. É maço. A quem eu estou a falar. É narraste. Sinta o meu poder agora, diz o Senhor, como confirmação, porque testificarei neste momento a minha palavra sobre ti, diz o Deus de Israel. Estou testificando agora, para que tu saiba que eu estou a falar contigo, e o meu Espírito está a falar com você, e estou eu, aleluia, testificando agora dentro de ti, trazendo a certeza, olha a certeza agora, olha a certeza agora, que eu trago para ti, e digo para ti, confirmo agora o projeto, confirmo agora, aleluia, trago sobre ti autoridade, e trago sobre ti discernimento, diz o Senhor, amém? Deus vos abençoe.